Oi galera, tudo bom? Eu sou o Denis Ramos, eu trabalho com sistemas embarcados na Carimex e hoje eu vou apresentar para vocês como utilizar o STM32 com o TouchGFX para poder criar aplicações gráficas incríveis. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto para o ponto. Eu tenho aqui uma apresentação, vou trocar aqui para ela. É uma apresentação bem rápida, a ideia dar uma introdução ao que é uma aplicação gráfica, num sistema embarcado, quais são as categorias, o que a gente consegue fazer, o que não dá para fazer. E depois disso a gente mostra como desenvolve no TouchGFX e por último eu vou implementar um pouco de código para dar uma vida para a nossa interface gráfica, beleza? Então pretendo dividir em mais ou menos 3 partes aí e não vou me estender muito. Vamos lá, então a ideia aqui é essa, dessa primeira apresentação, é o TouchGFX mais o STM32, deixa eu colocar um bullet point aqui, na verdade é um laser, né? Vamos lá, a ideia é essa do vídeo, usar o TouchGFX com o STM32 para a gente criar, nessa plataforma de entrada, que é o G0, eu vou falar mais para frente, aplicações gráficas incríveis e de baixo custo. Vamos lá, então esse aí sou eu. Aqui tá os meus contatos nas redes sociais, o meu LinkedIn tá aí, se você quiser mandar um e-mail também eu respondo, ou WhatsApp também respondo, tô no Telegram também, qualquer canto que você me achar eu vou responder. Aqui tá um QR Code pro meu LinkedIn e vamos nessa, sem muita enrolação. Qual que é a proposta do TouchGFX? É a gente criar sistemas embarcados com IHMs melhores. Como assim? Então, vamos voltar no tempo. Antigamente, como eram feitas as coisas? Aqui dá para classificar como primeira geração de IHMs. O que a gente tinha? Botões. Então, nada de tela, ou se tivesse era uma coisa bem pequena. Muitos botões para tudo que você faz é no botão, aperta, gira, volta. Então, vide, por exemplo, máquina de lavar, o liquidificador, o ar-condicionado, e aí vai. Agora a gente tem evoluiu, passou essa época, né, e surgiram novas IHMs. O que já acontece? O espaço de botões diminuiu um pouco para dar entrada a telas, mas telas um pouquinho maiores, né? Então, por exemplo, isso aqui é bem clássico no mercado brasileiro. São aqueles displays de 16:2 ou 20:4, por exemplo, de caractere. Já aparece um display de 7 segmentos, talvez um pouco mais high-end aqui no final, a gente tem esse controle de ar-condicionado aqui com uma tela um pouco maior. E por último, o que a gente está vendo? Que os sistemas embarcados, as IHMs, estão querendo ficar mais próximas do que aquilo que a gente tem no bolso, dos aplicativos de celular, que roda tudo limpo, a tela é grande, sensível ao toque, e é isso que está acontecendo agora. Para trazer isso para o STM32 ou para o microcontrolador que você estiver usando, a gente usa displays de TFT. Então é essa última coluna aqui de baixo. Então o que tem de diferente no TFT? Ele é todo colorido, cheio de cores, tela sensível ao toque, tela completamente configurável, para dar ao usuário uma sensação de tela legal, de bonita, tecnológica. Inclusive a gente consegue fazer displays redondos, displays redondos, mais retangulares, tudo para parecer com aplicação de celular. Então a tendência agora é a gente ver, além de coisas conectadas à internet, né, o IoT, a gente vai ver também telas como essa aqui. Então eu vou passar. Essa é a agenda, já dei uma explicação lá atrás, a gente vai falar um pouco da ferramenta para desenvolver. Então a ideia aqui é fazer do zero, fazer uma aplicação bem legal, bem bacana, com uma ferramenta de baixo custo do zero. Eu vou mostrar a ferramenta para vocês. Aqui embaixo eu vou falar do Touch Designer, que é o software da ST para a gente trabalhar de forma gráfica. E um pouquinho do código. O código é bem simples, eu não vou me estender muito nele. A ideia é a gente copiar, colar, ver funcionando e depois dar uma explicada por cima. Vamos lá. Essa aqui é a minha ferramenta. O que eu tenho nela? Um microcontrolador aqui embaixo, na placa mais branca, azul claro aqui. Um STM32 G071RB. Então, o que é isso aí? É um microcontrolador
de 64 pinos, tem 128K de flash, 36K de RAM e roda 64 MHz. Para quem é do mundo dos microcontroladores, sabe que ele é um M0, um M0+. Então, existem M0, tem um M4, um M7, aí vai evoluindo. Como ele é uma plataforma de entrada, a gente vai no primeiro core de microcontrolador, que é um ARM Cortex M0, representado por esse cara aqui. Então, fora o microcontrolador, a gente tem um Shield, que é uma placa que vai encaixar em cima dele. Nessa placa eu tenho um display de TFT de 2.2 polegadas com resolução de 320 por 240 pixels. Fora isso, nessa placa tem uma memória SPI também, para poder armazenar uma grande quantidade de memórias, porque em 128K você não consegue colocar muitas imagens. Mas tudo isso é feito automático, a gente não precisa se preocupar com configuração da memória, com interface, tudo vai rodar liso. Então vamos lá, o que a gente precisa entender para fazer isso funcionar, né? Como é que isso acontece, a comunicação entre o microcontrolador e o display? Ele é feito via SPI, assim como a memória, o display conversa com o microcontrolador via SPI. Então são meia dúzia de fios, só os fios do próprio protocolo mesmo, né? E para fazer isso acontecer, a gente tem que fazer um cálculo que é chamado de frame buffer. O que é isso? Dentro do microcontrolador, a gente tem que construir a imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui do ar-condicionado, ela é construída bit a bit dentro do microcontrolador. E depois ela é transferida para o display. Então, para fazer isso, a gente precisa de algo chamado frame buffer. É um espaço de memória que vai ter uma cópia da nossa tela. Então, como é que a gente calcula isso? Tudo parte desse princípio aqui. Meu display ele tem 320 por 240 pixels. Aí, esse 16 aqui é a profundidade de cor. Quanto maior a profundidade de cor, mais fiel vai ser a imagem do que a gente quer representar. Então, vai ter mais cores no nosso display, por exemplo. Então, dá para fazer com 2, fica muito ruim, né? Só preto e branco. Dá para fazer com 8, 16 já é um número bem legal. E 24, que é o suprassumo da tecnologia por enquanto, né? Aí a gente divide por 8 para transformar esse número em bytes, e esse é o cálculo. Ou seja, a gente precisa de 153 KB de memória RAM para poder fazer uma imagem dessa rodar num display. Mas como é que eu faço isso num display, num microcontrolador de entrada, que só tem 36K de RAM? Aí é que está o pulo do gato. É o frame buffer parcial. Então é uma técnica que a ST desenvolveu para você conseguir particionar esses 153 bytes em pequenos pedaços e transferir para o display de maneira muito rápida. Desse jeito a gente consegue, com um display de baixo custo, uma performance muito bacana. Então essa é a técnica, frame buffer parcial. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também, depois eu disponibilizo a apresentação, que é da própria ST. Se você clicar aqui, você vai ver ele rodando um exemplo, tal. Você vai ver como é fluido, como tem suporte a multilínguas, tal. Tem muita coisa. Um pouco disso a gente vai explorar agora. Eu vou passar aqui. Então vamos lá. O que dá para fazer nesse display de baixo custo? Aplicações com o G071 que eu mesmo testei. Então tá aqui um sistema de som. A princípio, é um sistema de som, um medidor de energia, né? Um amplificador de áudio. Pode aplicar em que você quer, que você esteja imaginando aí. Então, esse a princípio vai ser o nosso sistema que eu vou colocar aqui para a gente testar. Então, a gente vai fazer essa aplicação do zero. Tem também, por exemplo, uma cafeteira, a gente pode fazer. Ou plotar gráficos, fazer um log de dados, mostrar na tela, tudo bem fluido, bem legal. Ou aqui também tem o exemplo do ar-condicionado, aquele que era só com botão, que girava, que eu mostrei na geração anterior. Olha como é que já fica diferente, dá um ar bem legal. Por exemplo, isso na sua marca, você consegue colocar as cores da sua marca, a cor do seu produto, tudo isso é modificável e é fácil de fazer. E fica bem bacana, dá um ar de produto premium, sofisticado mesmo. Então a gente tem aqui na esquerda, por exemplo, um elevador. Ele vai mostrando em qual andar que você tá, a imagem no fundo vai subindo, vai descendo. Eu fiz isso aqui também, ficou show, ficou bem legal. E esses outros dois aqui são exemplos prontos da própria ST.
quando você baixa a ferramenta lá, o TouchGFX, você já tem por default esse exemplo aí rodando. Então é só 2, 3 cliques você consegue avaliar o produto. Então vamos lá, mas como é que isso é feito? Poxa, pouca memória RAM, particiona a memória RAM, a animação está fluida. Como é que isso acontece? Simples, a gente tem DMA e motor gráfico trabalhando a nosso favor. Então é tudo casadinho, um pacote de software, o pacote de hardware, a SPI, a velocidade do micro, está tudo bem casado para funcionar legal. Então essa é a mágica. Vamos lá, falando um pouco mais de plataforma de entrada, que eu falei várias vezes, né, que o G0 aqui é a plataforma de entrada. A gente está rodando a 64 MHz, fazendo a interface via SPI com esse tipo de display, de 320 até 320 por 240 pixels. Se a gente quiser aumentar, querer mais performance, a gente pode pegar um micro um pouco maior, que é o exemplo, por exemplo, do L4. Ele já é um Cortex M4, vai rodar 80 MHz, ele tem recursos de low power para durar em bateria, tal, tirar da tomada, vai durar mais. É a proposta da família da L4. Ele tem acelerador de hardware, então o Chrome Art, para fazer animações ainda mais fluidas. E você já consegue fazer interfaces, por exemplo, paralela ou SPI, com displays de 480 por 272. Então são telas com resoluções maiores e efetivamente telas maiores, né? Não só 2 polegadas, por exemplo, dá pra gente pegar um display de 4 polegadas, que é um negócio bem legal para o produto. Aí evoluindo, a gente pode pegar, por exemplo, um L4+. O que é isso? Ele vai rodar numa frequência maior, com outros aceleradores gráficos, e a gente consegue fazer telas redondas, por exemplo, de smartwatch ou qualquer outro tipo de tela redonda, até com resolução de até 450 por 450. Aí eu vou passar aqui, a gente consegue também fazer aplicações gráficas no M4 da família F4, uma resolução ainda maior, com telas de até 7 polegadas. E o céu é o limite. A gente tem aqui um F7 e um H7, que são já Cortex M7 rodando a 200 e 480 MHz. Aí já é outro tipo de aplicação, né? Um display mais caro, uma aplicação que vai rodar, por exemplo, Ethernet, ou um sistema operacional, muita coisa acontecendo junto. Nesse último cara aqui, nesses dois últimos, a gente já consegue rodar vídeo. Então, esse tipo de coisa, rodar vídeo, display, Ethernet, era coisa de processador, de Linux. Mas hoje a gente já tem tecnologia para fazer em microcontrolador, com um custo bem mais baixo do que se fosse montar em um computador, por exemplo. Muito bem, então chega de falar de blá blá blá, de apresentação, vamos desenvolver a aplicação do zero.